na geopolítica regional, ou seja, aqui na América Latina. O que está acontecendo na Europa, ou seja, na geopolítica mundial é importante, mas nada impacta o Brasil como o que está acontecendo aqui na geopolítica, aqui na região das Américas, vamos dizer como um todo, principalmente a influência do Donald Trump, do homem laranja aqui no Brasil. E o quanto a influência de senadores e deputados republicanos estão interferindo também, né, na geopolítica regional aqui. Isso aqui é um exemplo, só para você entender. Dá uma olhada. O Rick Scott, ele é um senador norte-americano republicano. Ele deu uma declaração, sabe, confirmando as últimas falas do Marco Rubio. Ele escreveu o seguinte: olha, eu sou otimista de que em Cuba e na Venezuela nós vamos ter novos governos. O senador republicano, Rick Scott, ele se declarou otimista sobre a situação na América Latina, afetada por algumas ditaduras contrárias aos interesses dos Estados Unidos. Abre aspas. É um momento difícil, eu espero que a gente de Colômbia desperte e veja os últimos 3 anos que têm sido bons e que possam ver o que passou em um país vizinho, como Chávez e Maduro. É um momento aterrorizante, né? Um de nossos maiores aliados se convertendo basicamente em alguém que odeia os Estados Unidos, comentou o Scott durante uma entrevista com Emmanuel Rincon para a TV pública, né? E aí ele comentou ainda que o Trump percebeu que há um desastre acontecendo aqui na América Latina e esse desastre preocupa toda a América Latina e ele vai fazer de tudo para que esse desastre não avance. Estamos falando dos governos de esquerda. Agora, precisa prestar atenção no seguinte, tá? O que nós tivemos o Milei. O Milei está sendo considerado o milagre econômico de 2025, ou seja, vai entrar para os livros de história. E aí, é óbvio, o cara pega um país destruído, arrasado, com índices de violência graves, e entrega um país ótimo, né? Ou seja, com índices maravilhosos. Você acha que isso não vai influenciar? E aí, a gente precisa observar o seguinte: nós teremos eleições na Bolívia, no Chile, no Equador. E tudo isso vai influenciar porque Trump quer que candidatos do Trump tenham a chance de concorrer por igual, como é o caso aqui do Brasil. Então, eu vou explicar isso para vocês, o reflexo da Maria Elvira Salazar, que acabou de fazer um vídeo citando o Brasil. Nós vamos entender tudo isso aqui. Fechou? Então, hoje é dia 13, dia ruim, de agosto. Esse é o nosso segundo editorial do dia, o nosso editorial da hora do almoço. Seja muito bem-vindo, é um prazer e uma honra poder estar aqui com vocês e debater um pouquinho sobre o que acontece na política. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, isso ajuda, isso fortalece muito o canal. Dê essa força pra gente aí, tá bom? E vamos de matéria, vamos entender o que está acontecendo aqui na América Latina, beleza? Como eu disse para vocês, né, o Rick Scott fez uma publicação, né, uma entrevista, onde ele falou que sim, os Estados Unidos vão fazer de tudo para derrubar o governo, né, genocida da Venezuela. E aí, olha só, o Ivan Kleber trouxe uma publicação aqui. O Marco Rubio disse que temos que levar a sério, eles estão inundando o nosso país com veneno todos os dias e destruindo e acabando com vidas americanas. O Marco Rubio alertou que o regime narcoterrorista de Maduro deve ser confrontado, mais do que apenas com recompensa. Ou seja, não adianta eu só chegar ali e falar, eu estou dando 50 milhões. Não, tem que mandar militares. Isso foi o que se entendeu. Dá uma olhada no que diz o Ivan Kleber. O secretário de Estado americano Marco Rubio alertou que o regime narcoterrorista de Nicolás Maduro deve ser confrontado com mais do que apenas recompensas. Rubio também destacou o seguinte, abre aspas, não reconhecemos a legitimidade do seu governo, o que ele é o chefe de uma organização logística dedicada ao tráfico de drogas, um cartel, o cartel dos sóis, que é basicamente comandado. Pois é, deu uma travada no vídeo aqui, pessoal. Mas o que acontece? O que a gente precisa entender? Né? O Marco Rubio, ele deu uma declaração cabal.
vai acabar esse negócio de diplomacia. Vamos ficar aqui dentro das 4 linhas da Constituição. Vamos ficar nesse diálogo. Não. Governo ditatorial tem que cair. A Maria Elvira Salazar falou exatamente isso. Um vídeo direcionado para a Colômbia em especial, sobre, né, o ex-presidente Uribe. Não é o Miguel Uribe que acabou de ser assassinado, tá? É o ex-presidente Uribe, tá? Olha só, ela fez esse vídeo aqui e nesse vídeo ela cita cabalmente, talvez um dos maiores inimigos da liberdade na visão hoje dos Estados Unidos. Olha só o que ela disse aqui. Em Colômbia se ha cometido uma infâmia em contra do presidente Álvaro Uribe. Na Colômbia está acontecendo uma infâmia contra o presidente Álvaro Uribe. Esse é o mesmo libreto que usa Fidel Castro e que usa... Ele está seguindo o mesmo livro do Castro, do Hugo Chávez em Venezuela. Do Hugo Chávez na Venezuela. O presidente Petro não tem nenhum problema em enjuiciar a Uribe, pero defende a capa e espada a figuras tão nefastas como Alexandre de Moraes em Brasil. Mas ele não se importa em momento algum de defender figuras tão nefastas como Alexandre de Moraes no Brasil. Censura redes sociais, encarcera os opositores, Aí ela fala que o Alexandre de Moraes pratica censura, tira redes sociais, vai contra os opositores. Os direitos civis, não lhe dá permisso a figuras políticas. E não tira direitos, não dá permissão a figuras políticas, né, de concorrer, citando aí, né, o avanço contra o próprio Bolsonaro. Desde o Congresso Federal estamos levantando a voz a favor de Uribe, porque os colombianos decentes querem a democracia e a liberdade, e essa gente está com ele. O Congresso norte-americano está levantando a voz a favor do Álvaro Uribe, porque ele está sendo perseguido, né, igual o Bolsonaro, e que querem a voz da democracia e que o Álvaro Uribe possa concorrer. Tá, a Colômbia está desesperada porque o Petro é uma figura, né, guerrilheiro do Foro de São Paulo, tá? E aí, né, ele está desesperado porque com o Álvaro Uribe concorrendo, a vitória dele é certa, a esquerda está em total declínio lá na Colômbia. O homem, Uribe, que rescatou al país del terrorismo, que enfrentou a la guerrilla, que trajo seguridad de vuelta a Colômbia. O Álvaro Uribe, ele enfrentou a guerrilha, ele enfrentou a insegurança, né? Ou seja, ele resgatou a Colômbia. O homem a que agora lo están tratando de pisotear, pero saben que el bien siempre gana. Eles estão perseguindo, porque eles sabem bem que ele sempre vai ganhar. Por eso Uribe al final va a ganar, porque tiene un pueblo completo con él, porque él le trajo a ese pueblo prosperidad, le trajo economía y le trajo libertad. Então, o Uribe, ele no final vai ganhar, porque ele trouxe para o povo prosperidade e liberdade. Lo que no ha hecho Petro. O que não há agora com o Petro. Ou seja, vocês podem começar a perceber, né, que há um avanço por parte do governo norte-americano e o Congresso norte-americano está muito focado aqui na América Latina. Tá? Ou seja, ele não está querendo mais esses governos de esquerda aqui, até porque eles sabem que o grande inimigo dos Estados Unidos, hoje, comercial, e também o grande inimigo bélico, militar, que influencia aqui os Estados Unidos, o comércio norte-americano, chama-se China. E todos esses países, Maduro, o Petro, o Lula, são figuras totalmente submissas, vassalas ao governo chinês. E aí, adivinha, né? Olha só quem está lá com o Petro, né? Petro oficialmente, né? Tá com a Colômbia dentro da... Isso aqui é a publicação do site do governo colombiano, né? Falando que a partir de agora, né? Está nos BRICS. E adivinha quem está lá, né? Ela, pessoal, a sapiência humana, senhora Dilma Rousseff, né? Então ela está lá dentro, né? Tá lá com o Petro dentro do Banco dos BRICS e comemorando a entrada da Colômbia para os BRICS. Ou seja, sem sombra de dúvidas, o que os Estados Unidos querem é barrar a influência dos BRICS, né? Dentro aqui da América Latina. Agora, tem outro país que está levantando a voz, e aí a briga é bem parecida com o Brasil. Você não entendeu. Você acha que você é o único
O Brasil é o único país que está passando por esse caos enfadonho, muito enganado. Só que o jogo está virando. Aqui do lado, um presidente vestiu um colete à prova de balas, chamou o povo, foi para a rua, porque o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão a favor de traficantes do crime organizado, chamou o povo e foi fazer pressão. Estão aprendendo o modelo Bukele. O Bukele fez exatamente isso em El Salvador. No próximo bloco eu vou te mostrar. Olha só, você já deve ter visto falar do Gabriel Noboa, né? Do Daniel Noboa, desculpa. O Daniel Noboa, ele é o presidente do Equador. Aconteceu uma coisa assim, muito, mas muito interessante mesmo. O que rolou? O Daniel Noboa, ele ficou muito revoltado, por quê? Porque vai ter eleições, fizeram perseguições contra ele, mas ele é o presidente, a grande mídia está tentando fazer exatamente o que aconteceu aqui no Brasil. Tem um modus operandi e a Suprema Corte está fazendo de tudo contra o Daniel Noboa e indo a favor do governo de oposição. O que o Gabriel fez, que o Daniel fez? Eu estou confundindo aqui por causa do nome da publicação, que é o Gabriel. O que o Daniel Noboa fez? O Daniel Noboa, presidente do Equador, liderou uma multidão frente à Suprema Corte do país em um protesto pacífico contra os ministros que interferiam no legislativo para revogar um projeto aprovado no combate ao narcotráfico. Olha só, o Daniel Noboa fez o seguinte, ele ligou o modo Bukele, está partindo para cima dos narcotraficantes, está querendo acabar com o narco-estado que existia lá no Equador, tem um apoio maciço do povo, né? E aí a Suprema Corte está contra o povo, né? Exatamente o que acontece aqui no Brasil. O modus operandi, direita e esquerda, é igual em todos os países. E aí, usando colete à prova de bala, cercado de guarda-costas e alguns ministros, Noboa marchou junto com milhares de manifestantes em direção ao prédio da Suprema Corte no centro da capital, em Quito. Com bandeiras e cantos, a multidão protestou contra os ministros por suspenderem as leis que davam maior poder às forças armadas para defender o país da assombrosa violência do narcotráfico. Ou seja, declarar os narcotraficantes, né, o crime organizado do Equador como grupos terroristas. Estes, olha o que ele falou, estes são juízes que estão nos roubando a paz, dizia um dos muitos cartazes que cercavam as ruas de Quito, com fotos e nomes de 9 magistrados do tribunal. Em um comunicado, a Corte Constitucional afirmou que o perímetro de sua sede foi totalmente militarizado com um incomum destacamento de forças armadas com centenas de soldados. A instituição também rejeitou a instalação de outdoors com rostos dos magistrados por se tratar de uma estigmatização, que aumenta o risco à segurança deles e afeta diretamente a independência. Nossos policiais militares se sentem desprotegidos e sentem abandonados por uma corte constitucional que decidiu virar as costas para ele, disse Noboa com o megafone nas mãos, né? Então, assim, você começa a perceber aqui, né, a ação do Daniel Noboa andando com bandeiras, né? Não são bandeiras verde e amarelas, são bandeiras amarelas, azul e vermelho, que é a cor do Equador, e aí você vê a semelhança gigantesca, né? Então, às vezes você pensa, nossa, mas aqui no Brasil o que está acontecendo? É um momento que só o Brasil passa. Há um caos político, um caos institucional criado pela esquerda depois de anos de domínio da esquerda. Isso é fato. Mas a gente percebe que isso está mudando como um todo. Está mudando no cenário, né, geopolítico de toda a América Latina aqui. E aí, é aquilo que eu estou te dizendo. Eleições no Equador. A ideia é eliminar supremas cortes tendenciosas, né? É isso que é o mecanismo que está sendo utilizado foi pelo Bukele, é o mecanismo utilizado pelo Daniel Noboa, é o que Jair Bolsonaro tentou fazer aqui, não conseguiu, é o que o Milei está conseguindo na Argentina, é o que o Trump conseguiu nos Estados Unidos, ou seja, eles entenderam, né, que existe um alicerce que sustenta a base da esquerda. E eles estão tentando modificar isso, tá bom? Bora pro próximo bloco. Olha só,
desejo melhoras, né, ao senhor desembargador Sebastião Coelho. Eu sou fã do Sebastião Coelho, e o Sebastião Coelho, né, está em tratamento agora, depois de muito extrapolar a saúde, né, querer brigar demais em prol de um país, acaba arrebentando a saúde, tá? E aí, acho que a esposa dele, ou a filha dele, não sei, colocou, né, um vídeo aqui, olha só, desejo melhoras, né, o quanto eu respeito e admiro a figura do senhor Sebastião Coelho. Bom dia, pastora, paz do Senhor. Bom dia, pastora Rose, paz do Senhor. Estou mandando esse vídeo aqui para dizer para vocês que meu mocinho aqui está de cama, pegou uma infecção assim, né? Imunidade muito baixa, né? Não é difícil por tudo que ele está fazendo, né? Então, estamos impossibilitados de ir à igreja e pedimos oração pela saúde dele. Ele está muito desgastado, a luta espiritual é grande, a física também. Então, peço oração para os nossos pastores. Um beijo grande, fiquem na paz do Senhor. Pessoal, antes de mais nada, né? Queria que vocês deixassem aí nos comentários suas orações, seus desejos de melhora para esta pessoa que para mim é mais do que necessária, é um exemplo, é uma figura, né, a ser seguida, senhor de Sebastião Coelho. Meu amigo, vou deixar muito claro para você, né, que você é uma figura que merece, né, todo o valor de cidadão brasileiro, tá? E melhora logo que o Senado precisa de você. Vamos lá, pessoal. Agora, uma coisa é certa. A pressão sobre os ministros do Supremo está cada vez maior. E eles estão tensionando cada vez mais. Olha só. Matéria do InfoMoney, o Wall Street Journal acusou o ministro Alexandre de Moraes de ter dado um golpe de Estado e politizar o Supremo Tribunal Federal. Tá, essa matéria não é novidade para ninguém. Foi publicada há um dia. Mas, na verdade, a matéria do Wall Street Journal já tem uns 3 dias e a gente está sempre antenado em tudo que está acontecendo e está trazendo a matéria para vocês. E aí, isso relacionado, né, ao que aconteceu lá em 2022. Surgiu um fato muito, mas muito interessante para a gente discutir aqui com vocês, tá? Que tem a ver com a Suprema Corte norte-americana. Matéria do Paulo Figueiredo Show, Estados Unidos. A corte derrubou a decisão e liberou o acesso do DOJ a dados de agências federais, né? Então, teve uma publicação aqui, ó, vitória de Trump. A Corte de Apelações libera acesso do DOJ a dados de agências federais. O Tribunal de Apelação do Quarto Circuito derrubou por 2-1 a liminar de juíza nomeada por Biden, que bloqueava o DOJ de acessar dados sensíveis do governo. O que esta matéria tem a ver com esta matéria, Sandro? Não entendi nada. Calma que eu te explico. A denúncia do suposto golpe de Estado dado pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que é uma matéria da denúncia aqui do Wall Street Journal, é que teria acontecido em 2022, e inclusive não só o ministro Alexandre de Moraes, mas também, né, o Barroso, o presidente da Suprema Corte e o STF como um todo, tá? Através da aplicação da USAID. O que é a USAID? É uma instituição que existia lá nos Estados Unidos e o argumento é que ela ajudaria países subdesenvolvidos em questões humanitárias, econômicas, né? Por isso o nome, USAID, ou seja, cuidados, né? Ajuda humanitária dos Estados Unidos. Só que o dinheiro estava sendo destinado para influenciar, para justificar o dinheiro do pagador de impostos para que a esquerda ganhasse em outros países. E aí tinha toda uma articulação, inclusive no Brasil. O Barroso assumiu em alguns momentos, né, que teria reuniões com o SAD, e aí o Elon Musk assumiu, né, a diretoria do DOJ. O que seria o DOJ? Uma agência criada pelo Donald Trump, que foi dada ao Elon Musk, para que ele pudesse investigar tudo
dessa agência e para onde eles mandaram dinheiro e para quais países teve essa influência para que a direita caísse e a esquerda voltasse ao poder. E aí o Mike Pence, que é ex-funcionário da USAID, né, ex-secretário do Donald Trump, falou, olha, o Brasil, se não fosse a influência dos Estados Unidos e da USAID, o Brasil ainda teria Bolsonaro como presidente. E agora a Suprema Corte tinha dado uma liminar falando que o Dodge não poderia investigar para onde o dinheiro tinha ido. E agora isso caiu, ou seja, todos os relatórios do Dodge, todo mundo que recebeu o dinheiro está começando a ser exposto. Inclusive, o Mike Pence participou de uma audiência lá na Câmara dos Deputados, há poucos dias atrás, onde ele começou a liberar já nomes de sites, nomes de figuras, todas essas poderão ser alvos de sanções dos Estados Unidos. Mas será que isso fez com que o Supremo Tribunal Federal tivesse algum recuo? Não, lê do engano, pelo contrário. Querem avançar. E você vai entender o porquê. A ideia é que esta semana o julgamento do Bolsonaro chegue à reta final para setembro, selar de vez a prisão de Bolsonaro. Bolsonaro já está preso de forma domiciliar preventiva. Uma figura que sequer existe no Código Penal brasileiro. Não existe a prisão preventiva domiciliar. Isso é uma invenção da cabeça de juízes. Tá? Agora, olha, a defesa final de Bolsonaro põe contagem regressiva ao julgamento com o STF sob pressão. O processo do STF sobre a trama golpista dá nessa quarta-feira seu último passo antes do julgamento do ex-presidente Bolsonaro e outros 7 réus, acusados de liberar uma tentativa de golpe tabajara, né? As defesas têm até o fim do dia para entregar as alegações finais, um procedimento em que os denunciados reúnem todas as informações que foram levadas ao processo para defender as suas inocências. Teatro. Todo mundo sabe que o Bolsonaro já está condenado desde o dia, né, que ele assumiu a presidência em 2018, ele já estava condenado, só não se sabia como, né? Tinha uma figura muito admirada pela esquerda, acho que é o Stalin que falava, dei-me o nome que eu te dou o crime. É bem assim, nesse nível. Então o Bolsonaro já está condenado. Só que eles querem condenar o Bolsonaro agora em setembro. Só que tem uma expectativa de que o ministro Luiz Fux possa fazer vista e segurar o processo, jogando isso para 2026, né? Para um pouco até segurar a corda. Alguns acham que isso é benéfico, outros acham que não. Se o Fux fizer isso, não está ajudando. Não, só vai dar mais chance para os ministros pousarem ainda de democratas. E que se eles já condenam o Bolsonaro logo agora, eles já vão pôr digital lá. E aí, magnífico para todo mundo, né? Só que é o seguinte, ao que tudo indica, eles vão ainda além. Veja essa matéria da Andresa Matais que diz o seguinte: sobre pressão, os Supremos falam em retaliar bancos americanos e a Amazon. Você entendeu o que está acontecendo? Não vão recuar com o processo do Bolsonaro, pelo contrário, avançaram contra o processo, no processo do Bolsonaro. Tiveram uma reunião com bancos, ouviram um belo de um não dos bancos. Os bancos falaram, olha, nem que eu quisesse fazer Pix, nem nada disso, eu não consigo burlar o sistema norte-americano, porque são eles que controlam o sistema bancário. Então vocês vão ser sancionados pela Magnitsky, sim. Eu não posso burlar esse sistema. E aí, como resposta, o que eles fazem? Querem partir para cima dos bancos americanos, e aí é que o Brasil vai ficar isolado mesmo, meu amigo. Ameaças constantes da família Bolsonaro a ministros do Supremo esgotaram a paciência na corte. Olha o que dizem. Até ministros mais contidos dizem que não é possível todos os dias a família Bolsonaro ou algum porta-voz de Donald Trump mandar recados para amedrontá-los. Nas palavras de um ministro, é preciso dar um basta nessa enfatização coletiva pela qual você faz o que eu quero ou eu vou te punir. Uma das alternativas é usar a reciprocidade. Então, até parece que essa frase poderia ser usada para o Supremo Tribunal Federal, né? Ou você faz o que eu quero ou eu vou te punir, né?
Se bancos brasileiros foram punidos pela Magnitsky, as instituições estrangeiras que operam no Brasil serão punidas da mesma forma. Se vale dedo no olho e pisada de elefante para um lado, então vale para o outro, disse um ministro do Supremo Tribunal Federal. A coluna. Meu amigo, preste atenção. Se você tem o seu dinheiro aqui em contas bancárias aqui no Brasil, você não tem noção do estrago que pode acontecer com o Brasil se o sistema, colapsar e literalmente entrar, fora do sistema global, fora do sistema, de moeda norte-americana. Nós vamos colapsar. E aí o pior de tudo é que, parece que os ministros não entendem que as críticas estão furando a bolha. Os Estados Unidos, só para que você tenha uma certa noção, tá? Os Estados Unidos são pioneiros no discurso sobre direitos humanos, Foi quem teve uma pressão muito grande para assinar a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. E aí, o objetivo da Magnitsky era para mostrar para o mundo abusos do Supremo Tribunal Federal. Não era só puni-los, era para mostrar para o mundo, olha, nós somos defensores da liberdade e dos direitos humanos e estamos punindo porque sabemos que ali tem violações. Dá uma olhada nisso aqui. Ex-premier de Portugal, de esquerda, left people total, critica a prisão de Bolsonaro e a atuação do Alexandre de Moraes. O ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, afirmou ao UOL que a prisão de Jair Bolsonaro é precipitada e que o ministro Alexandre de Moraes está agindo de forma inquisitorial. Ao UOL, José Sócrates disse que a crise entre Brasil e Estados Unidos é a oportunidade para o Brasil se consolidar como uma potência. Ou seja, se ele souber negociar, ele vai se dar bem. Liderar o sul global e influenciar a Europa. Isso aqui é conversa de esquerdista, tá, gente? Eu não acredito nisso não, tá? Mas é o que ele falou, tá? Agora, crítico da interferência externa na justiça, ele também aponta falhas na atuação do ministro Alexandre de Moraes. Para o ex-premier, pelo Partido Socialista, a sigla que deixou em 2018, a prisão de Jair Bolsonaro é precipitada e Moraes age de forma inquisitorial. Ele enfrenta julgamento em Portugal por supostos crimes de corrupção, fraude fiscal e lavagem de dinheiro durante o seu governo. Acusações que nega, Foi muito crítico de Bolsonaro, achei o governo dele horrível, mas acho um erro a esquerda ficar satisfeita com a prisão. Essa beligerância de política brasileira não é boa, tá? Da política brasileira não é boa, ou seja, o objetivo da Magnitsky era mostrar para a direita do mundo e para a esquerda do mundo que o Brasil não é mais uma democracia. E a fala desse ex-premier socialista escancara tudo isso. A bolha furou de tal forma que até aqui dentro, dá uma olhada. Esse aqui é o Demetrio Magnoli, lá da Globo News. Ele falou o seguinte, o relatório dos Estados Unidos é uma desgraça, Falou que os Estados Unidos é malvadão, porque não podia estar superando as fronteiras. Mas há problemas, sim, sobre a liberdade de expressão ligados ao STF. Ou seja, segundo o Demetrio Magnoli, o ministro Alexandre de Moraes está, sim, violando preceitos básicos da liberdade de expressão. Ele falou, dito isso, que o problema é muito sério. É tão sério que não houve, pelo menos, vozes democráticas defendendo o Brasil. E aí ele não está falando nem do bolsonarismo, ele está falando, sinceramente, de que nem a esquerdinha que ele gosta saiu em defesa do Moraes. Quase ninguém, Só os mais radicais, anti-Bolsonaro. E aí, os jornalistas de plantão que antes queriam a cabeça do Bolsonaro, hoje já sabe, não é narrativa mais de bolsonarista, é realidade. E a realidade é dura, é séria. O Bolsonaro é um perseguido. Olha o que diz aqui, o Mário Sabino. Depois de todo o poder que lhe foi dado, o ministro Moraes faz o que quer e quando quer. Não há controle sobre Moraes na parte do STF. Olha o que ele diz aqui. O STF não tem um controle sobre Alexandre de Moraes,
depois de todo o poder que lhe foi dado, o ministro faz o que quer, né? E quando quer. Eu pessoalmente acho que essa coisa dele ter decretado a prisão domiciliar sem avisar, sem conversar e tudo mais, mostra uma disposição individual, né, de ir adiante ignorando os receios dos demais ministros, né, que, como já havia sido dito aqui, eles estão com medo dessa lei Magnitsky, né? Quer dizer, ela pode alcançá-los, se bem que aparentemente o governo Donald Trump vai restringir a lei ao ministro e possivelmente a familiares dele, né? Como a mulher que é advogada. Então, assim, a leitura que eu faço é essa, quer dizer, e que é meio óbvia, na minha opinião, porque não há controle sobre o ministro Alexandre de Moraes da parte do STF. Como também não há controle da parte do Senado, temos aí um ministro descontrolado, digamos assim, né? Vocês ouviram direito? Seria o Mário Sabino, né? Falando em impeachment do Alexandre de Moraes porque ele está descontrolado. O jogo tá complicado, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Recado rápido, pessoal. Olha só. Tá tudo muito tenso, né? No Brasil, no mundo. E hoje a gente sabe que apostar em pautas, né? Que para mim já são validadas e seguras é muito melhor, né? Na boa, quem você acha que tem mais chance de crescer? O governo norte-americano com o governo de esquerda ou o Brasil aqui com o Lula? Então, você quer deixar o seu dinheiro em real? É sério? Então, o que você poderia fazer? Uma opção é ter uma conta em dólar em uma outra jurisdição. E eu não estou falando de Nomad, de Wise, onde você utiliza o seu CPF. Eu estou falando que você pode simplesmente, né, mudar uma residência, ter uma residência legal lá no Uruguai, que é a mais barata, a mais rápida, e cá entre nós, nos últimos 30 anos, a economia, a situação jurídica mais estável de toda a América. Então, vale a pena. E se isso é interessante para você, você vai clicar